Fala pessoal, sétimos anos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Estamos iniciando hoje as nossas videoaulas, depois de um tempinho parado. Nós já vimos nas aulas anteriores o Renascimento, já vimos também a Reforma Protestante, e hoje nós daremos início a um novo conteúdo. Vamos lá? O Estado absolutista e o mercantilismo. Esse é o nosso novo conteúdo, gente. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Por que de estudar esse assunto? Porque ele é importante para entendermos sobre a descoberta da América. Através dele, entendemos como os países europeus se unificaram e se lançaram ao mar, culminando na descoberta da América e, consequentemente, do Brasil, nosso país. Então, gente, é interessante a gente estudar esse conteúdo porque, através dele, a gente vai entender como os países europeus, como Portugal, como a Espanha, como a Inglaterra, como esses países se formaram, porque eles se lançaram ao mar, chegaram aqui até o nosso continente só depois que eles se organizaram e se unificaram em um único país. Depois que esses países conheceram as novas tecnologias, depois do Renascimento, descobriram a bússola através dos árabes, descobriram também o astrolábio, alguns instrumentos de navegação no mar. Então só foi possível o nosso continente, a América, ser descoberta depois que esses países se unificaram, se tornaram fortes, se organizaram em torno de um rei forte. Então, o termo absolutismo quer dizer poder absoluto, poder absoluto dos reis. Entendeu? E o mercantilismo a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que o mercantilismo é a política econômica. Hoje, qual é a nossa política econômica aqui do Brasil? É o capitalismo. Naquela época, o capitalismo estava surgindo ainda e recebia o nome de mercantilismo. Foi a primeira fase do sistema capitalista, quando ele estava nascendo. Beleza? Entenderam essa parte? Palavra-chave do conteúdo. A palavra-chave para vocês entenderem sobre a unificação, a organização, como esses reis se tornaram tão poderosos, esses países se tornaram tão organizados, vocês só vão entender a partir do surgimento dessa classe social, que foi a burguesia. O que foi a burguesia? Essa classe social surgiu na Idade Média e mudou o mundo. Moldou de acordo com seus interesses. Eu não sei se vocês sabem, é uma pergunta para vocês. Quem é que manda no mundo hoje? Quem é que governa o mundo? Quem é que governa o mundo hoje? Para vocês saberem, quem governa o mundo hoje não é os reis. Os antigos reis da época do absolutismo. Não são os pobres que governam o mundo hoje. Quem governa o mundo hoje é a burguesia. Quem são a burguesia hoje? São os grandes comerciantes, os grandes empresários, os banqueiros. Então essas pessoas poderosas que têm muito dinheiro, que controlam o comércio, que têm o capital, que têm muito dinheiro, são eles que governam o mundo. Beleza? Eu montei esse desenho para vocês entenderem um pouquinho sobre como os países europeus se organizaram e se unificaram. Eu pedi para vocês nas aulas presenciais para desenharem no caderno de vocês isso aqui, lembram? Vamos lá, gente, lembre-se que nós estamos falando da Europa, entendeu? Então, quem foi que descobriu o nosso continente foram os europeus. Então, a gente está falando aqui agora, nesse momento, sobre a Europa. Na Idade Antiga, a Europa era apenas um império, o Império Romano. Quando houve a passagem para a Idade Média, esse império se desfragmentou, se desmanchou e deu origem a vários países pequenos, vários reinos, os chamados feudos. Lembra? Eu já expliquei para vocês isso aí também. Quando houve a passagem para a Idade Moderna, para a época dos reis, do absolutismo, esses países que eram divididos, esses reinos, esses feudos, se desmancharam, acabaram-se, e os países deram origem aos países modernos, como a Inglaterra hoje, como a Itália hoje, como a Espanha hoje, como Portugal é hoje. Países unificados, sem divisões. Por que a burguesia foi importante para que esses países saíssem desse modelo da Idade Média e fossem para esse modelo da Idade Moderna? Quando a burguesia surgiu na Idade Média. Os países eram divididos, existiam muitos reinos, muitos feudos. Então era ruim para o comércio, era ruim para a burguesia eles fazerem comércio em apenas um reinozinho desse aí. Cada cor dessa representa um reino. Então, para eles era mais interessante que os países fossem organizados em um só,
como esse modelo da Idade Moderna, o último modelo aí, onde eles poderiam comercializar em todos os países, em todas as regiões. Então seria mais lucrativo. Então o rei, ele só unificou os países europeus a partir da influência da burguesia, porque a burguesia tinha interesse que o rei fizesse isso, entenderam? Nessa imagem eu estou mostrando para vocês a pirâmide social da Idade Média, onde no topo estava o rei, abaixo do rei estavam o clero, estavam os nobres, e por último, embaixo estavam os servos, os pobres. Beleza? Essa é outra pirâmide, é a pirâmide social da época dos reis, na época dos estados absolutistas, do nosso conteúdo. O rei estava no topo, abaixo do rei estava o clero, o primeiro estado, que era a igreja, os religiosos. Abaixo da igreja do primeiro estado estava o segundo estado, os nobres. E por último, embaixo, estavam os trabalhadores, os servos e a burguesia. Vejam que a burguesia, nessa época, ela estava lá embaixo no terceiro estado. Então, nessa pirâmide que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para ver como é que é a pirâmide social hoje. Burgueses no topo, muitos ricos, são eles que controlam o mundo, no topo. Abaixo tem a classe média, os ricos, a classe média. E por último estão os pobres. Vejam que os pobres, desde a Idade Antiga, desde a Idade Média, eles estão na base da pirâmide social. E até hoje eles se encontram lá. Por que os pobres não mudam de status social, gente? Por que eles não saem da base da pirâmide e vão para cima? Entendeu? Porque eu penso que os pobres são muitos, mas eles não são unidos. Então, as pessoas que ganham dinheiro são as pessoas que controlam o mundo hoje. Por isso que os burgueses estão no topo da pirâmide social. Beleza? Absolutismo. Quais são as principais características do absolutismo? Concentração do poder político nas mãos de uma pessoa só, o rei. O povo vira súdito do rei. O rei agora cobra impostos para manter o país, para arrecadar dinheiro. Ele agora tem um exército permanente, não mais um exército só para o período das guerras. Agora o rei tem um exército permanente, o ano todo, assalariado, para imediatamente quando o rei precisasse, esse exército estaria pronto. Ele formou uma burocracia, criou cargos administrativos, onde ele deu emprego para os nobres apoiarem ele, e ele também recebeu o apoio da burguesia porque ele estava interessado em ganhar dinheiro. E ele criou uma união monetária. O que quer dizer isso? Ele criou uma moeda, um dinheiro, tipo como nós temos o real hoje no Brasil. Então, nessa época, o rei criou uma moeda. Na Inglaterra, por exemplo, o rei criou a Libra, o que é o dinheiro da Inglaterra atualmente. Então, essas são as características de um reino absolutista. Beleza? Mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo, como eu já expliquei para vocês antes, foi a política econômica da época. Foi a primeira fase do atual capitalismo que nós temos hoje. Então, o mercantilismo consistia em quê? Metalismo, onde os reis iam para as colônias, principalmente na América, depois da descoberta do nosso continente, retiravam os metais preciosos como o ouro, a prata, e levavam para seus reinos. Então, o poder de um rei era medido de acordo com o tanto de ouro que eles tinham. Então, a palavra metalismo quer dizer o quê? Metal precioso, ouro, prata. Outros meios que o rei utilizava, o protecionismo, onde eles protegiam os comerciantes do seu país, não deixavam que produtos viessem de fora e fossem competir com os produtos dos comerciantes do seu próprio país. Então, eles protegiam esses comerciantes. O colonialismo, a exploração colonial. Um exemplo, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, Portugal explorava o Brasil. A pirataria, os reis apoiavam piratas, Barba Negra e muitos outros piratas famosos, para que assaltassem navios carregados de ouro, metal precioso, no mar e levassem para seus reinos. Então, o rei também apoiava a pirataria. E, por último, a balança comercial favorável. O que quer dizer isso? A balança, não sei se vocês conhecem, importação, exportação. Importar é você comprar de fora. Exportar é você vender para fora. Um exemplo, eu compro um celular da China, eu importei esse celular. Eu vou vender grãos
para os Estados Unidos, eu estou exportando. Entendeu, gente? Então, essa balança comercial favorável, quer dizer assim, era melhor o reino importar menos e exportar mais. Só assim ele iria comprar menos e ganhar mais dinheiro. Entendeu? Balança comercial favorável. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Valeu? Tchau.